Boa noite. O Notícias em Debate abre espaço para os candidatos a prefeito de Santos. É o ND Especial Eleições 2020. Todos os candidatos foram convidados e a exibição dos programas obedece à ordem de gravação. E hoje a gente recebe o candidato do PRTB, Marcelo Coelho. Tudo bem, candidato? Seja muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite, muito obrigado. Quero cumprimentar os telespectadores que vão ouvir, né, a proposta. Nós do PRTB, infelizmente, não temos o tempo de TV, né? Então esse espaço é muito importante para nós. Então vamos aproveitar agora para falar de questões importantes para a cidade de Santos, começando com assistência social. Hoje, diante desse cenário, pandemia que a gente está vivendo, 2021, a gente espera pós-pandemia, se Deus quiser, como não ter uma população dependente do governo e como diferenciar o que é assistencialismo do que é assistência social? Eu acho que isso depende de um planejamento anterior, dependia de um planejamento anterior, organizar as comunidades, organizar a cidade. Isso não foi feito. A gente não pode ter realmente uma sociedade organizada em 2021 só porque mudou a administração municipal. Eu acho que a gente precisa pensar em planejamento nessas organizações sociais. Eu trabalho muito com isso, eu trabalho com leis de incentivo ao esporte e cultura, esse é o meu trabalho, essa é a minha profissão. E eu vejo uma necessidade muito grande nas próprias sociedades de melhoramento, nas associações esportivas, nas associações também sociais. Eles não têm a informação, fica muito dependente. Essas organizações, elas têm possibilidade de ir buscar sem precisar do poder público, só que alguém tem que indicar, alguém tem que capacitar para poder mostrar o caminho para essa sociedade. Mas é mais interessante para os administradores terem elas nas mãos. Então, isso tinha que ser feito lá atrás. Não foi feito, é óbvio que não foi feito, justamente por esse motivo. A gente precisa planejar e tentar atender a população, mas a própria população também precisa se organizar. Isso demanda tempo, não vai acontecer em 2021, mas o planejamento, se estiver na prefeitura, vai acontecer em 2021. Para um futuro, a gente precisa plantar, senão a gente não vai ter sombra. E como atender essas famílias mais vulneráveis, até por conta da pandemia, agora no próximo ano, a gente imaginando que o orçamento seja bem reduzido, né? O assistencialismo, ele de uma certa forma, ele atrapalha. O que a gente precisa realmente é pensar no emprego. Esse é o melhor projeto social, o emprego. E dentro da cidade existem várias possibilidades. A gente precisa planejar também para buscar esse emprego. Não existe projeto melhor do que o emprego. Você achar que você vai assistir essas pessoas a vida inteira, aí sim a gente enxugar gelo. Então vamos falar um pouquinho sobre geração de emprego e renda. Claro. Meses atrás saiu na imprensa a possibilidade da Petrobras da Petrobras sair da cidade de Santos e todo mundo se locando para o Rio de Janeiro. Hoje já foi desmentida essa possibilidade, mas a gente pensa às vezes num êxodo de empresas grandes aqui da nossa região. Como atrair mais investidores e empresas de grande porte para a cidade de Santos? A gente precisa deixar a cidade competitiva. Quando existiu a possibilidade da Petrobras sair, né? Lógico, existe uma grande quantidade de pessoas, de santistas trabalhando na Petrobras, no prédio, né, naquele espaço onde eles criaram, eram 3 torres, a explosão do gás. Acabou ficando uma, né? Acabou ficando uma e mais ou menos, né? Então, assim, a gente tem que pensar no que está acontecendo hoje. Existe um projeto de lei, ainda não foi votado, que vai tirar a exclusividade dos santistas e dos trabalhadores portuários. Já está tramitando e nenhum dos deputados da região se mexeu para mudar essa condição. Hoje o trabalhador portuário, as classes dos trabalhadores portuários têm uma exclusividade de trabalho, só que eles vão diminuir, já estão trazendo gente de fora, infelizmente, a gente já sabe de alojamentos que são formados dentro da cidade, com pessoas de fora. Então, a gente precisa proteger o que é nosso, proteger o comércio, proteger a área do porto, com incentivos e com outras situações que acho que vai passar aí durante o programa, a gente vai falar delas, né? Mas a gente primeiro precisa proteger o que é nosso, e não está acontecendo. Tem mais gente chegando, e a cidade não comporta mais.
Não comporta, né? Santos, a gente precisa gerar para trazer. Mas do jeito que está hoje, o Santista está perdendo seu emprego para as leis. Porque essa PL, que é a 945, se eu não me engano, acho que o número dela é 945, ela tira a exclusividade das categorias e do ógimo. Ou seja, e traz trabalhadores de fora ganhando 1/3 do que o Santista está ganhando. Quer dizer, nós estamos perdendo, nós estamos nos desvalorizando. Por quê? Porque não tem proteção dos nossos parlamentares, que é uma pena. Agora, diante dessa realidade, candidato, o que pode ser feito, então, não só para garantir os empregos que hoje as pessoas têm, mas para trazer novos empregos para a cidade de Santos? Inicialmente, um bom relacionamento com o governo federal, que é o que nós vamos trazer, que é o que o PRTB vai trazer. Nós temos um guia, o general Mourão, Hamilton Mourão, que é o nosso guia, é o guia do PRTB, é o vice-presidente da República. Hoje nós não temos essa relação. Nós não temos uma boa relação com o governo federal. Para resolver isso, precisa proteger e derrubar essa PL, para que nós tenhamos a possibilidade de trabalhar, de continuar trabalhando. São 8 mil novos matriculados. Com a situação da pandemia, retiraram os acima de 60 anos. Estão preenchendo com pessoas de fora, ganhando 1/3. E os novos matriculados, que é a categoria dos estivadores, não está trabalhando. Então, inicialmente, a gente precisa proteger lá em Brasília. E precisa ter um representante aqui ligado diretamente com o governo federal. Hoje, o próprio presidente não tem um partido, né? Mas o vice-presidente tem e é o PRTB. E eu sou o representante. E a gente vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente continua a falar sobre eleições 2020 com o candidato do PRTB, Marcelo Coelho. Só um minutinho, eu volto já. ND Especial Eleições está de volta e hoje a gente conversa com o candidato a prefeito de Santos pelo PRTB, Marcelo Coelho. Marcelo, a gente falou um pouquinho sobre a questão de emprego e renda no bloco anterior. Eu gostaria de falar um pouquinho agora sobre o Porto de Santos. Qual seria o papel da Secretaria de Portos caso o senhor seja eleito, uma vez que o mercado portuário sugere hoje que existe uma falta de protagonismo dessa secretaria? O senhor concorda com isso? Eu concordo, mas hoje eu vejo o problema principal dentro do Porto é o CAP não ter realmente uma ação direta. Ele é simples, hoje não é deliberativo. Então hoje as partes, a cidade não consegue conversar com o Porto. Hoje a antiga Codesp, né, ela age e não tem nenhuma participação do Porto. Na verdade, o CAP hoje, eu perdi a palavra. Não, ele não é deliberativo. Posso voltar? Não. A gente pode falar em relação ao Porto de Santos. O senhor acha que não existe uma conversa Porto-Cidade? Eu perdi a palavra, mas ele é consultivo. Existe uma consulta da Codesp nos atos do CAP, nos atos da Codesp para o CAP. O CAP hoje tem que ser deliberativo, ele tem que ter realmente uma atuação e uma autorização de algumas ações da Codesp. Participam do CAP a Anvisa, participam do CAP a Associação Comercial, participam do CAP a iniciativa privada. A cidade participa do CAP e hoje ele é só consultivo. Ele não tem nenhuma ação dentro das ações portuárias. Ou seja, a cidade não tem uma relação. Que situação tem, que ação tem a Secretaria de Portos se nem o próprio CAP, que é formado por integrantes da cidade, tem uma possibilidade de ação. Então a gente precisa ter realmente o CAP funcionando deliberadamente, autorizando e tendo participação nas ações da Codesp, do Porto de Santos, da administração do Porto de Santos. A gente tem ouvido falar muito sobre a questão do PDZ, né? O Plano de Desenvolvimento do Porto de Santos e de investimentos no modal ferroviário. De que maneira isso pode impulsionar a economia local e, de outra forma, como isso também, a gente pensando então num investimento no modal ferroviário, como não trazer um desemprego para os caminhoneiros, para quem exerce a parte rodoviária? O PDZ é outra parte que o CAP está fora, né? Na verdade, só uma consulta. Mas a gente precisa olhar. Eu morei fora do país muitos anos,
tenho realmente tive muitos anos na Europa e a gente vê, vamos seguir um exemplo do Porto de Rotterdam, que é hoje o porto sem papel, o porto sem burocracia. 15 minutos é a média para descarregar uma carga dentro do porto. O que acontece em Santos? Às vezes o caminhoneiro fica 2, 3 dias por causa de uma papelada, por causa de uma burocracia. Se é dessa forma, nós precisamos criar pátios inteligentes em cima da serra, que o caminhão não desça. Né? O Santista tem o seu caminhão, a gente precisa também criar os pátios aqui, para estacionamento, né? Um pátio de estacionamento para o Santista. Mas o que adianta ter a quantidade de caminhões que tem parado, às vezes, na Alemoa? Não entrou a safra da soja ainda, hein? A hora que entrar, nós vamos testar esses 2 pontilhões que foram feitos agora. Mas precisa criar um pátio inteligente no alto da serra, numa área qualquer, até uma área de união, para segurar esses caminhões lá em cima, até a hora dele descarregar. E a documentação ela tem que ser liberada antes dele sair de lá. E não ele ficar aqui nas ruas, entupindo, até passando dias aqui desnecessários, sem a família, gastando dinheiro da própria transportadora. A gente precisa desburocratizar esse funcionamento e criar pátios inteligentes no alto da serra. Candidato, a eterna pergunta, ponte ou túnel? Túnel, né? Túnel. Eu tive a possibilidade de andar no Canal da Mancha, que é a ligação entre a França e a Inglaterra. A ilha, são 50 quilômetros e a gente não consegue fazer 630 metros. Aquele túnel, você entra de carro e fica a 75 metros de profundidade. Sabe o que acontece? Aqui eu vejo muito falta de referência e falta de profissionalismo, falta de excelência. Acho que é uma palavra que eu tenho usado bastante. Não tem excelência. Tudo é feito para tirar a entrada da maré na ponta da praia, coloca um bag. Não, nada disso. Precisa chamar alguém que realmente... Não dá para fazer teste. Santos não é uma cidade de teste. Eu brinco muito com Águas de Lindóia, eu falo que Santos tem tudo para ser Miami, mas é louca para ser Águas de Lindóia. Santos é uma cidade do mundo. O mundo inteiro conhece Santos. Não é possível que meia dúzia de saco de areia vai segurar uma maré. Não, precisa ter eficiência e excelência e resultado. Não adianta fazer um teste, fazer outro teste. Não, a gente precisa resolver de verdade, não resolver com bag ou resolver com reza, né? Eu quero dar um outro exemplo, a relação da água. Nós tivemos aí há algum tempo falta de água. Hoje nós temos falta de água em todos os morros. Né? Nós tivemos uma falta de água há um tempo atrás. Será que foi resolvido ou hoje nós estamos rezando para não ter aquela seca? Então, acontece muito isso. É muito na vela, acende uma vela para chover. Não é assim, precisa tratar com excelência e profissionalismo. E a gente pode falar, então, que falta planejamento para a cidade de Santos como um todo? Sem dúvida, sem dúvida. Tudo é um serviço de bombeiro. Tudo é porque aconteceu alguma coisa. O desmoronamento dos morros. Será que ninguém sabe que tem casas construídas em cima de vias pluviais? Essa água ela vai se represando e vai tirando a resistência do solo? Será que ninguém sabe disso? Será que não existe um controle, uma fiscalização nessas encostas? Não, é tudo, deixa assim, faz assim, não, isso depois a gente vê. Não libera porque é do fulano, libera porque eu conheço o pai e a mãe. E isso vai acarretando o que aconteceu esse ano. Precisa ter excelência, precisa ter cuidado para fazer as coisas e não fazer do jeito que está sendo feito, infelizmente. Isso não é um privilégio da cidade de Santos, não. O país está assim, está tudo a toque de caixa. A gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente continua a falar sobre eleições com o candidato do PRTB, Marcelo Coelho. Só um minutinho, eu volto já já. ND Especial Eleições está de volta e hoje a gente conversa com o candidato do PRTB, Marcelo Coelho. Candidato, gostaria de falar um pouquinho agora sobre a questão do meio ambiente. A gente sabe que a destinação final do lixo na cidade de Santos e na região metropolitana como um todo é uma situação crítica. Existe a possibilidade do esgotamento do Sítio das Neves. E o que seria, então, como solução para a questão do lixo na nossa região? Se fala muito na usina, né? Se fala muito na usina, lógico que se fala muito no impacto que vai ter no meio ambiente,
Mas eu não vejo hoje uma outra possibilidade, infelizmente. Porém, nós podemos manter essa usina, manter a construção da usina temporariamente. O que acontece exatamente com essa situação é uma falta de cultura, né? Falta de planejamento, porque a gente fala, quantos anos a gente fala dessa situação do lixo? Vai chegar a hora, vai chegar a hora, vai chegar a hora. Quer dizer, é novo, né? Não é novo, não foi uma coisa que aconteceu ontem, falou assim, não, nós precisamos de uma usina para incinerar tudo isso. Não, não é novo. Então, a gente precisa realmente, agora não tem uma outra. Eu falo muito disso da bicicleta, né, do uso da bicicleta. Um dia vai chegar a hora que não vai mais, você não vai ter mais opção, vai ser a única opção, vai ser o uso da bicicleta. E a usina é a mesma situação. Agora a gente vai precisar fazer, vai ter que dar um jeito de fazer. Não tem uma outra situação até que as pessoas criem a cultura de tratar o seu próprio lixo. Lógico, existe uma demanda muito maior, mas volto à referência. Países super desenvolvidos cuidam do seu próprio lixo e são ações regionais. Hoje não tem mais o que fazer, infelizmente não tem mais o que fazer. Chegou num esgotamento total e a gente... Mas eu quero acreditar que a criação de uma usina hoje essa usina seja temporária e que a gente acredite que a gente vai fazer um país melhor, uma cidade melhor, uma região melhor e trazer essa cultura do tratamento do lixo, deixar individualmente. As pessoas precisam entender, né, que existe o lixo, o lixo é muito rico, em países aí é muito rico, e só aqui que a gente faz do lixo mesmo, é uma pena. Então, num eventual governo seu, hoje a solução seria essa usina de incineração na área continental de Santos? Temporária, sim. Sei que o custo é muito alto, mas eu quero acreditar que uma usina dessa seria de uso temporário para que a gente possa... acreditar que nós temos a condição de tratar o nosso próprio lixo e cuidar de uma outra forma. Só que isso precisa, voltando ao início, planejamento e uma cultura das pessoas utilizarem e fazerem melhor com o próprio descarte, né? Que hoje não acontece, infelizmente. Falando um pouquinho da área continental, que é onde seria então colocada essa usina de incineração, na sua visão, qual seria a vocação da área continental? Turística, retroportuária, industrial? Eu vejo a área continental, não sei se quando você desce a Imigrantes, né, existe um grande trato de preservação da área continental, os ambientalistas. Só que quando você desce a Imigrantes, você vê Vila Esperança, que foi uma comunidade que foi criada ali embaixo, inclusive, da ponte, mas ela está entrando. Se você olhar, quem desce sempre ali, está vendo que aquilo está invadindo essa área continental. Lógico que é um pedaço pequeno, a área continental é maior que a cidade hoje, né? Mas a gente precisa entender também que nós temos necessidades. E essas necessidades precisam ser supridas. Agora, não adianta o próprio caso da habitação. Nós não temos mais. As palafitas... Hoje, Santos tem o maior jardim do mundo, no Guinness Book, só que tem a maior palafita da América Latina. Isso ninguém olha. Temos que cuidar dessas habitações sem saneamento. E aonde colocar todo mundo? Por que não na área continental? Lógico, com planejamento, com cuidado, também atendendo às normas da preservação, do meio ambiente, mas a gente precisa usar. E a usina, acredito que é o único lugar que tem para colocar, né? O senhor falou sobre a questão da proteção ambiental ali na área continental. Dá para a gente ter uma discussão serena entre progresso e proteção ambiental? É possível equalizar essas duas pontas? Tem que haver, né? Tem que haver, não tem outra possibilidade. Vai faltar, vai ser a única opção. Nós estamos falando há 20, 30 anos do lixo. Chegou a hora. E agora? Vamos fazer o quê? Aonde nós vamos colocar isso? Na cabeça de quem nós vamos colocar isso? Daquele que não planejou há 20 anos? Não, precisa ser resolvido. Mesmo que seja temporária. Eu acredito e quero que seja temporária a utilização da usina naquela área. Candidato, a partir de agora, o senhor tem 1 minuto para suas considerações finais. Quero agradecer a Band pelo espaço, né? Mais uma vez volto a dizer que o PRTB é o partido do nosso vice-presidente da República, Hamilton Mourão, general Hamilton Mourão, e que infelizmente não temos tempo de TV.
Então, esse espaço é muito importante para nós. E quero pedir ao eleitor que ele entenda que a eleição não é o dia, né? Não é um dia só, não é um mês, ou não foi um ano que nós vimos aí de obras, infelizmente, eleitoreiras, né? O poder financeiro. Eu acho que o eleitor precisa entender que a cidade precisa de progresso, precisa de trabalho, precisa de planejamento, e tudo tem que ser feito com a máxima excelência. Eu tenho visto muitos hospitais sem médicos, escolas sem crianças, e escolas sem professores, e eu quero realmente trazer a referência do que eu já vi com excelência. Candidato, muito obrigada pelas suas informações. Sucesso agora na campanha. Obrigado a você. O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. A gente se vê. Até mais.